sendo levantados, falados, que o Espírito Santo de Deus é uma força maior, é uma influência, mas na verdade, queridos, o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa. E quando nós conseguimos captar e entender que uma pessoa ela precisa de um relacionamento para ser reconhecida, a nossa vida ela passa de um estado para um outro estado, ao ponto de nós termos transformações acerca daquilo que somos e o que temos. E sabe, queridos, uma vez que nós entendemos a vida do Espírito em nós conseguimos entender de fato qual é a habilidade de Deus em nossa vida, a ponto de nós estarmos manifestando os céus aqui na terra. E sabe, quando nós falamos sobre as manifestações do Espírito, nós começamos a discernir que nós estamos sendo chamados para desencadear quem é Deus, e não querer saber o que Deus pode fazer quando nós precisamos de algo, e sim sabendo de que nós somos aquilo que Ele é, por meio do seu Espírito. E uma vez que nós conseguimos discernir que essa força, que esse poder ele está habitando dentro de nós começamos a entrar em tempo de exposição, onde a nossa vida ela passa a ter um outro sentido, um outro resultado, a fim de que nós sejamos de fato, por meio do Espírito, cartas vivas diante daquilo que nós fazemos. Amém? E lá em 1 João capítulo 5, no versículo 10, se você puder abrir na parte A do versículo, diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o seu testemunho. 1 João capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Eu acho fantástico quando nós olhamos para esse versículo e nós começamos a entendê-lo de uma forma tão preciosa, tão veemente acerca daquilo que está dizendo sobre mim, sobre você, acerca de testemunharmos de fato quem temos dentro de nós. E uma vez que nós somos conhecidos como pessoas que carregamos o poder de Deus e suas manifestações, as coisas começam a mudar de figura, elas passam a mudar de plano, porque uma vez que você consegue entender de que dentro de você carrega o testemunho de Deus, você começará a entender que tudo que tem no céu agora habita na terra por meio de você. Aleluia! O que vai fazer com que nós tenhamos uma formação espiritual por dentro, não é aquilo que nós precisamos, e sim aquilo que nós desencadeamos. Se você olhar muitos trechos bíblicos, você vai entender que o homem, ele sempre teve a necessidade, Jesus sempre desencadeou a provisão. E uma vez que você consegue entender que essa manifestação, ela opera em você de uma forma poderosa, visível e eficaz, você consegue discernir de que Deus está te levando a ser conhecido, a ponto de você conseguir manifestar a ideia dele por meio das suas próprias reações. Sabe de uma coisa? A aliança com Deus, a aliança de Deus com os homens, ela é testificada fisicamente, para que todos vejam Deus, e para que você também tenha o direito de andar em saúde divina. Uma vez que você consegue entender de que os céus, eles passam a ser a testificação, a partir do momento que você entendeu de quem você é em Deus, a partir do momento que você nasceu de novo, você passa então a entender a realidade das manifestações do Espírito em você. E uma vez que você consegue discernir que esse relacionamento entre Deus e você, entre você e Deus, leva você a ter o pleno conhecimento de quem Deus é aqui na terra, você não vai pedir para ver os céus, você vai desencadear ele quando você deixar. O que nos leva a sermos compreendidos como pessoas que vivem por meio do Espírito, não é o quanto, presta atenção nisso, não é o quanto você fala, é o quanto você produz por meio daquilo que você sabe que opera em você. E quando nós discernimos que nós temos dentro de nós, em nós mesmos, o testemunho dele, nós passamos a ter uma vida de prática, onde a nossa vida ela consegue ser concernente acerca daquilo que Jesus fez por meio da pessoa do Espírito. Manifestar o Espírito é você conseguir fazer as coisas que Jesus fez olhando para Deus. Você está comigo? Amém. Se você olhar em João, Evangelho de João capítulo 5, lá no versículo 10 diz que versículo 19 diz que tudo o que Jesus fazia, ele via o Pai fazer. Eu acho muito interessante isso, mas como é que você consegue ver Deus, sendo que Ele é Espírito? Uma vez que você consegue ser alguém relacionado com o Espírito, você vai perceber as suas obras por meio daquilo que a palavra de Deus diz. Então, uma vez que você entende de que você tem um relacionamento espiritual, você já não precisa mais sentir, você precisa saber. Quando você precisa sentir,
é porque você está querendo conferir algo que pode acontecer. Mas quando você sabe o que você é, você faz independente da estação, independente daquilo que você sente. Entendendo as manifestações do Espírito, é você fazer com que o seu relacionamento com Deus, ele deixe de ser algo escrito, porque tudo que está escrito se chama Logos. O Logos de Deus é a palavra de Deus, é Deus, a sua totalidade escrita. Mas uma vez que você consegue trazer isso para você, diante de um relacionamento de manifestação, você passa a desencadear o rema de Deus, que é a palavra falada em manifestação por meio de você. Amém. Então tudo que se manifestou por meio da criação, haja luz, houve luz, tudo que foi criado foi por meio de uma manifestação. Deus, ele declarou a palavra pegou, o Espírito pegou a palavra e transformou aquilo em matéria. Mas uma vez que você consegue discernir que em si mesmo você tem o testemunho, quando você crê no Filho de Deus, você passa a entender de que tudo que Jesus fez por meio do Espírito, trazendo a realidade dos homens visíveis, agora tudo isso se desencadeia por meio de você. Uma vez que a manifestação do Espírito, ela passa a ser conhecida por meio de um desencadeamento. O que é desencadear? É você liberar quem é Deus por meio daquilo que a Bíblia diz que está implantado em você. Sabe, Paulo, ele traz uma recomendação poderosa em 1 Coríntios capítulo 12. Ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Agora, por que Paulo ele fala isso? Porque é necessário que nós entendamos de fato as suas manifestações, porque as manifestações do Espírito, elas não podem ser confundidas com um desejo emocional. E uma vez que você consegue entender o que a Bíblia está dizendo sobre você, você passará a estar num estado comportamental que levará você a uma segurança, que fará com que você seja alguém designado para fazer e não para ver. Presta atenção numa coisa, veja bem isso. O que os homens viam naquela grande pesca, aliás, na multiplicação de pães e peixes, eles viam 5 pães e 2 peixes, mas em contrapartida eles olhavam uma multidão. A Bíblia diz 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, acredito eu, uns 6.500 pessoas. Mas entenda uma coisa, quando você vive por meio do poder que opera em você, você nunca vai querer conferir o que tem, e sim, você vai declarar aquilo que você faz. Aleluia! Os discípulos estavam tão preocupados naquele momento, que eles disseram para Jesus, vamos despedi-los, para que eles vão para as cidades circunvizinhas, comam e descansem. Jesus, ele fez uma pergunta, o que tens aí? E aí, um dos discípulos diz a Jesus, diz assim, olha, existe um garoto aí com 5 pães e 2 peixes. Presta atenção nisso agora, por favor. Jesus automaticamente diz para eles, dai vocês a eles de comer. A multiplicação não tinha acontecido, mas os discípulos já tinham andado com Jesus. E Jesus conseguiu olhar para os discípulos como se a multiplicação pudesse sair deles. Por isso que ele disse, dai vocês a eles de comer. Aleluia! Uma vez que você consegue compreender de que toda manifestação celestial, ela passa a acontecer na terra por meio de você, você não vai esperar conferir com os olhos, você vai desencadear por meio de você. Aleluia! Sabendo de que Deus faria no seu lugar aquilo que você está fazendo agora. Amém. Por isso que toda provisão, ela precisa ser conhecida dentro de mim, de você. Por isso que nós lemos que quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Aleluia! Se você precisa de provisão, o testemunho de Deus está dentro de você. Se você precisa de cura, o testemunho de Deus está dentro de você. Se você precisa de salvação, o testemunho de Deus está dentro de você. Se você precisa de um milagre, o testemunho de Deus está dentro de você. Então tudo que converge a ser uma obra de Deus, agora passa a ser a sua obra. Vou tentar de novo. Tudo que passa a ser a obra de Deus, agora passa a ser a sua obra. Porque tudo começa por meio da criação, da manifestação do Espírito. Tudo passa por Jesus sendo a palavra, mas tudo termina em você quando você entende que você carrega o céu. Por isso que agora nós podemos entender de que existe algo concernente da parte de Deus em nossa vida. Amém. Porque agora nós carregamos alguém que ninguém vê, mas que na verdade produz tudo aquilo que nós precisamos ver. Amém. Então toda provisão bíblica, ela passa a ter uma canalização. Quem é esse canal? Diga, sou eu. Por isso que nós testificamos as obras de Deus.
Por isso que em nós há o testemunho, por isso que em nós há a propriedade de poder. Por quê? Porque Deus não pode ser visto, mas você pode. Amém, aleluia. Então, uma vez que você consegue entender de que o relacionamento entre você e Deus passa a manifestar quem é Deus por meio daquilo que você está sobriamente e tranquilo, sabendo de quem você é, então as coisas começam a ser desencadeadas, não porque você precisa, e sim por quem você é. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: você é alguém que carrega Deus. Portanto, tudo que você precisa ser conhecido através das suas manifestações. Aleluia! Toda manifestação ela precisa ser liberada, não por um ambiente emocional. Se você olhar em João 14, eu sei que eu já falei sobre essa passagem, mas eu vou trazer uma visão diferente. Abra comigo em João 14:6, por gentileza. Eu vou falar da diferença entre os dois Filipes. Aleluia. Diz: es bueno. Sim. Juan capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que já nos basta. Só tem. Eu acho interessante essa passagem. Eu consegui extrair muitas coisas já dessa passagem. E o que me remete a falar acerca dessa impulsão de Filipe acerca de Jesus é que aqui se trata do Filipe, o apóstolo, o discípulo de Jesus, o apóstolo. Filipe de Atos é o Filipe, o evangelista. Existe uma confusão muito grande dentro de algumas pregações, que as pessoas usam esse Filipe como aquele, mas na verdade não são as mesmas pessoas. Lá é o Filipe evangelista, aqui é o Filipe o apóstolo. Mas eu quero fazer você entender algo aqui. Eu acho interessante Filipe fazer essa pergunta para Jesus, porque as manifestações do Espírito, elas já haviam acontecido por meio da pessoa de Jesus, em meio aos olhos de Filipe. Mas Filipe, ele pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que já nos basta. O que vai determinar o nível de manifestação que você tem com Deus não é o quanto você pede para vê-lo, é o quanto você conhece em seu interior, para fazer com que você obtenha os resultados que na verdade muitas vezes as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, porque ninguém está conseguindo ver resultado. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: todo resultado espiritual, ele nunca será desencadeado por uma condição humana. Ele sempre será desencadeado por um propósito, por uma visão, por uma palavra e por uma reação. Aleluia! E quando nós percebemos que nós temos um Espírito de Deus, ou Espírito de Deus dentro de nós passamos a não mais querer conferir Deus com os olhos, e sim fazer com que Ele seja revelado por meio daquilo que fazemos. Amém. Existe uma diferença, uma discrepância muito grande entre esse Filipe e outro de Atos capítulo 8, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 5, que Filipe, o evangelista, ele chegou na cidade de Samaria, e a Bíblia diz que muitos davam unânime atenção a ele, a ponto de todos os demônios começarem a sair aos gritos, porque ele anunciava a Cristo. A diferença entre você manifestar o Espírito e você viver com o Espírito é que a manifestação do Espírito proporcionará você a saber quem é Deus. Viver cheio do Espírito é você carregar Deus, porém se você não se mover, você não faz nada. Deixa eu explicar isso. O que vai fazer com que nós sejamos conhecidos como pessoas operosas nas obras de Deus não é o quanto você o confessa, é o quanto você o conhece e faz o que ele faria. Quando Filipe chegou em Samaria, o evangelista, a Bíblia diz que os demônios saíram gritando aos berros, ou seja, eles não conseguiam ver a pessoa de Filipe, eles conseguiam ver as manifestações de Deus em Filipe. O que nos leva a sermos compreendidos e conhecidos por aquilo que fazemos
é o tanto de manifestação que nós nivelamos dentro de nós, porque a manifestação do Espírito, ela é uma nivelação de um comportamento relacional entre você e Deus. Nenhuma manifestação acontecerá sem que você o conheça, sem que você o perceba. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz no versículo 7, se o ministério da condenação veio em glória, de sorte que os filhos de Israel não conseguiam olhar para a face de Filipe, o qual a glória era passageira. Versículo 8 diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, como não será de maior glória aqueles que vivem nesse ministério? Agora entenda uma coisa, o que Moisés, o que todos eles não conseguiam suportar, que era em glória, é algo que você convive o tempo todo. Por quê? Quando Moisés pediu para ver Deus, a Bíblia diz que só a sombra de Deus o derrubou, ele quase morreu. Mas entenda uma coisa, a glória que Moisés não conseguia suportar, é a mesma glória que você carrega o dia inteiro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Presta atenção numa coisa, por que estamos numa superior aliança? Porque o que eles não conseguiam suportar, que era muito forte para eles se relacionarem, é algo que hoje, ai meu Deus do céu, Aleluia! é algo que hoje convive com você o tempo todo, é algo que manifesta em você o tempo todo, é algo que emana em você o tempo todo, é algo que se relaciona com você o tempo todo. Eles não poderiam conviver com a glória, mas a glória começa a ser desencadeada por meio de você. Aleluia! Aleluia! O que era algo passageiro, o que era algo não muito conhecido, o que era algo que não era muito relacional, é algo operacional em mim e em você. Se os milagres que aconteciam, se as coisas que se manifestavam, os eventos que apareciam, eles aproveitavam o pouco que eles tinham, porque sabiam que existia um Deus. Amém! Mas hoje nós carregamos alguém Aleluia! que era tudo que eles queriam saber. Aleluia! Tudo que eles gostariam de saber se resume em você. Amém, amém! Toda manifestação de Deus era algo curioso, era algo novo para eles. Era algo que eles queriam de todos os jeitos que se manifestassem. Mas deixa eu dizer algo para você, a maior glória se manifestou a partir do momento que você conseguiu carregar alguém que eles não conseguiam suportar. Aleluia! Entenda uma coisa, o relacionamento entre ele e Deus era algo rápido, porque Deus não era compatível a Moisés, não era compatível a nenhum desses homens que promoveram grandes milagres, porque nenhum deles tinha vínculos espirituais. Mas deixa eu dizer algo para você, olha o que Paulo diz, abre esse 2 Coríntios capítulo 3, por favor, pelo amor de Deus. Meu Deus, vai no versículo 5, vai no versículo 5, pelo amor de Deus. Eu vou orar por Aleluia! você não hoje. Amém, amém! Versículo 5. Não, vai no 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Vamos prestar atenção, pelo amor de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém! Ele nos capacitou para sermos os ministros dessa nova aliança. Presta atenção, olha para mim, eu vou continuar lendo. Ele nos capacitou. Essa palavra capacitou, ela vem do grego no original da Bíblia, que se chama rikanote. Essa palavra vem do grego. Essa tradução para o português nos dias atuais significa alguém que está pronto aos olhos de Deus para fazer coisas inusitadas. Amém! Aleluia! Moisés não estava pronto diante de Deus, Eliseu não estava pronto diante de Deus, nenhum deles, eles estavam disponíveis, mas não estavam prontos como você e eu. Aleluia! Porque a Bíblia
qual nos capacitou. Agora Paulo começa a falar do Espírito, e quando se refere do Espírito, se remete a falar de você, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus e Pai nos santifique pelo seu Espírito, tua alma e teu corpo. O que eles não conseguiam ter a aproximação de Deus, agora toda a obra perfeita de Deus se resume quando você decide entrar em cena. Aleluia! E começa a escrever aquilo que Deus gostaria de fazer aqui nessa terra. Por isso que ele diz no versículo 6, o qual nos capacitou. Ele diz acerca do Espírito, do ministério do Espírito, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha agora, o ministério que trouxe a morte foi gravado em letras de pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que fosse temporário. Não será de maior glória o ministério em que está o Espírito? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Sabe, eu como profeta de Deus, eu também dou uns apertãozinhos gospel. Será que nós não estamos acostumados com comida na boca, quando muitas vezes Deus está mandando você voar? Aleluia! Porque a águia, quando ela chega num determinado ponto, a mãe empurra ela do ninho, ela constrói o ninho mais alto possível, ela dá comida até um certo ponto, e depois ela empurra para que a águia, filha, consiga voar sozinha. Amém. Sabe de uma coisa? Nós só vamos conseguir descobrir quem de fato somos e quem de fato carregamos quando nós decidirmos não esperar por Deus certas coisas quando elas estão nas nossas mãos. E sabe de uma coisa? Tudo que Moisés, tudo que Elias, Eliseu, tudo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foram queimados, todos esses homens estavam incompatíveis espiritualmente, mas ainda assim eles fizeram coisas extraordinárias. Sabe de uma coisa, queridos? Eu fico imaginando se você ou eu estivéssemos naquela época e já fôssemos cheios do Espírito, você seria maior do que todos eles. Aleluia! A diferença é que quando nós não assumimos as manifestações do Espírito, porque não procuramos com zelo os melhores dons, é que começamos a viver aleatoriamente, querendo descobrir um poder que na verdade não se manifesta numa totalidade, porque você não anda segundo aquilo que Deus te chamou para desencadear aquilo que você foi chamado para ser. Viver uma vida no Espírito é você entender claramente que todo resultado de milagre passou a ser conhecido por meio daquele que começou a exibir Deus em um corpo humano, esse homem chamado Jesus. Amém, aleluia! Presta atenção numa coisa: a carne de Moisés não aguentou a glória que convive com você o tempo todo. Aleluia! Será que existe poder em você? Será que existe autoridade em você? Será que existe em você a capacidade de Deus? Uma vez que você consegue assumir vida no Espírito, você passa a distribuir, a ser conectado com Deus, a ponto de você estar esclarecido das manifestações que estão esperando uma manifestação. Essa manifestação se chama você. E ele continua dizendo aqui, Paulo continua dizendo, versículo 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória,
maior será a glória daquele que permanece. E ele continua dizendo aqui: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. E todos nós, com a face descoberta, refletindo ou contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Agora vamos entender uma coisa: se essa glória ela é revelada em nós, por que essa glória muitas vezes não é conhecida por meio das obras que fazemos? Não é porque não há uma capacidade em você, porque a Bíblia diz que Ele já nos capacitou. É porque muitas vezes o que falta para nós, muitas vezes, é termos tal confiança em Deus acerca de toda a unção que Ele já disponibilizou no chamado de cada um de nós. Amém. Lembra que Jesus disse em João 14,16 para os discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro. A palavra outro, ele se referia ao Paráclitos ou Paracletos, que é o Espírito. A palavra Paracletos, ela se divide em duas partes. Para significa andar ao lado, Cletos, para sempre. Moisés não tinha isso, os antigos não tinham isso. Mas quando essa manifestação ela consegue encontrar disponibilidade de um corpo que era igual ao de Moisés, que era igual a de todos os outros, mas que na verdade se revela de uma maneira completamente diferente, então você não pede muitas vezes para ver a glória, você consegue entender que a glória se manifesta por meio das suas ações. Aleluia. O que vai nos fazer conhecidos como pessoas que se movem no Espírito é quando conseguimos discernir exatamente qual é a chamada de Deus para que nós sejamos úteis. E sabe de uma coisa? A igreja precisa dos profetas, a igreja precisa dos evangelistas, dos apóstolos, dos mestres, para andar do lado do pastor. E sabe de uma coisa? Quando você consegue entender de que essa manifestação da glória, ela precisa ser conhecida por meio de você, esse é o momento que você deixa de ser você e você passa a desencadear Deus. Aleluia. Porque enquanto você olhar para a provisão achando que ela virá de fora, você não entendeu o Deus que você carrega por dentro. Ela virá de fora sim, ela vai se manifestar, mas ela está dentro de você, pronta. Ela está pronta. Ela está pronta. A manifestação, a provisão e todos os recursos que você precisa estão dentro de você. Aleluia. Porque manifestar o Espírito é você saber o quanto você tem, o quanto você é. Amém, amém. É por isso que Jesus disse: eu vou enviar alguém que vai andar do seu lado para sempre. Ele precisava enviar o Espírito, porque Jesus, ele estava ali em forma humana ainda, mas ele dizia do Espírito, porque é alguém que não conhece morte, é alguém que não conhece derrota, é alguém que não sabe o que é perder, é alguém que não sabe o que é viver triste, falido.
E é exatamente esse ao qual Jesus disse que andaria com você para sempre. Amém, amém. Porque Ele estava alvejando você, para que você conseguisse entender de que você é o ponto de contato dos céus aqui na terra. Uma vez que eu consigo compreender esse nível de manifestação, eu passo a entrar num estágio onde a minha vida ela consegue ser a maior manifestação de Deus Aleluia. já acontecida na terra. Amém, amém. Porque o que aconteceu com Moisés era algo rápido. A sarça queimou, ele teve ali uma direção. O mar se abriu, Deus falou com ele de novo. Deus foi mostrando aos poucos quem era Deus. Mas você sempre terá Ele como Pai. Amém, amém. Você sempre terá Deus como seu Pai. Aleluia. O que vai fazer você desencadear o que você precisa é o quanto você decidiu se posicionar em meio ao relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Porque é por meio dele que Deus é conhecido, é por meio dele que Deus é manifesto, é por meio dele que Deus é revelado, é por meio dele que as obras dos céus passam a ser reais na terra, é por meio dele que coisas começam a acontecer, é por meio dele que se descobre quem você é. Por isso que Filipe na ocasião queria ver Deus, ainda quando Deus se manifestava por meio de Jesus, curando, multiplicando pães e peixes, fazendo tudo o que ele via. Meu irmão, o que vai nos fazer sermos conhecidos é quando nós deixamos de ser pessoas que agem como telespectadores e que começam a protagonizar uma manifestação intensa e genuína. A vida do Espírito ela te proporciona a viver uma vida completa em Deus. É isso que você é, meu irmão. Aleluia. Alguém completo em Deus. Amém, amém. Aleluia. Alguém cheio de Deus. Alguém cheio de Deus. Até o diabo tem medo de você. Aleluia. Você não sabe. Aleluia. Até o diabo tem medo de você. Porque na verdade ele queria ser igual a Deus, mas Deus fez você igual a ele. A Bíblia diz que ele é um querubim ungido, querubim para mim é anjo. A Bíblia diz em Salmos 91:11 que o Senhor dá ordem aos seus anjos para trabalhar para você. Então ele teria que trabalhar para você também. Aleluia. A autoridade de Deus em você é tão grande e tão intensa, que quando você descobre a vida no Espírito, você começa a conectar Deus às suas coisas diárias, e não você leva as coisas diárias para Deus. Sabe por que alguns milagres acontecem? Porque milagre não vem de provisão humana, por isso se chama milagre. Mas o milagre ele se posiciona quando você reconhece a autoridade de Deus naquilo que você faz. Por isso que mortos ressuscitam, por isso que pessoas com câncer são curadas. Aleluia. Por isso que quando os médicos dizem não tem como acontecer nada, a pessoa do nada acorda. Porque ali se transforma numa intervenção divina, que não passa a ser mais algo conhecido como algo humano. Mas Deus escolheu você num corpo humano, porque ele precisava ser conhecido, visto e testificado. Por isso que João, ele disse em Lucas 3,16, ele disse: olha, eu na verdade vos batizo com água, mas virá um após mim. Ele dizia de Jesus Cristo, que anunciaria o Espírito Santo. Mas virá um após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio num corpo comum, como ser para anunciar os céus.
E você está no corpo como de Jesus, mas com a vida de Deus, também como operou em Jesus, para também anunciar o céu. Ministério de música, pode subir por gentileza. Tudo que nós precisamos para os dias de hoje não são apenas de recursos naturais. Não são apenas, não estou dizendo que você não precisa. Mas a maior dependência para que os recursos naturais cheguem até você é você saber o quanto a palavra de Deus diz que Deus ele produziu a terra para que você tenha domínio. Aleluia! Essa também é uma manifestação do Espírito. E uma vez que nós conseguimos entender de que nós temos dentro de nós, em nós mesmos, é testificado a vida de Deus, você nunca mais terá reações que te levam a ser alguém que tenha um comportamento em um lugar onde Deus não consegue te ver mais. Porque quando você age de uma forma natural o tempo todo, você está indo para um lugar onde você não vai encontrar Jesus, porque Ele já te tirou de lá e Ele só consegue te ver vencendo. Aleluia! Sabe por que muitas orações não são respondidas para aqueles que nascem de novo? Senhor, você não está vendo isso, aquilo, aquilo outro? Porque Deus nunca vai conseguir se comparar a um lugar de derrota quando Ele já se fez vencedor em você. Aleluia! Ele te fez vencedor como Ele. Amém, amém. É por isso que a nossa realidade ela passou a ter um outro significado. É por isso que a nossa vida passou a ter uma outra condição. Porque agora nós conseguimos despertar a glória de Deus o tempo todo, quando nós sabemos de fato quem é os céus e aonde Ele está. Amém. O seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele só será conhecido e pertinente acerca daquilo que Deus é, quando você desejar ser enfático como Jesus, em não lidar com lutas e sim vencê-las. Amém. Porque Deus não nos ensinou a lidar com lutas, Ele nos ensinou a vencê-las. Aleluia. E Jesus ele nunca foi alguém que lidou com lutas, Ele sempre as venceu. Amém. E é para esse nível, é nesse nível que Deus está nos enxergando, é nesse nível que Ele está nos colocando o tempo todo, porque Ele nunca conseguirá se ver num lugar onde nada acontece. E sabe de uma coisa? Eu vou te dar uma ferramenta poderosa aqui agora. Se você decidir olhar para o lugar onde nada acontece, e você entender de que lá é o lugar onde tudo pode acontecer, você vai se lembrar de que tudo que era nada se transformou em tudo, quando alguém decidiu crer no poder de Deus. Aleluia. Nunca se preocupe com nada, porque uma vez que você se preocupar com aquilo que você aparentemente está vendo que é nada, você não vai entender que aquilo é a matéria-prima que você precisa para desenvolver uma manifestação de gloriosidade. Quando nada bate na minha porta, eu olho para Ele e digo: você é a oportunidade de eu transformar você em tudo. Aleluia. Crie oportunidades por meio do Espírito. Crie oportunidades em meio às circunstâncias. Porque o que vai fazer você ser quem você é não é o quanto você precisa, é o quanto você deseja desencadear Deus por meio das situações em que você vive. Deus está nos colocando num nível de atuação do Espírito nesses últimos tempos, para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas saibam quem é Deus. Certa vez, uma moça lá na Nova Zelândia, ela pegou um câncer. O pai é hindu, aliás, o pai é muçulmano, a mãe é hindu e a avó era cristã. Mas ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela foi ao hospital, que ela foi sedada, que ela entrou em coma,
ela apagou. Ela não morreu, ela apagou, literalmente. E aí, em uma das noites, apareceu um homem no meio da madrugada, dentro do quarto dela. E ela conseguiu ver o corpo dela, o intestino numa bacia. E ela vendo o intestino dela na bacia, porque o câncer era no intestino. Mas Jesus apareceu para ela e ela perguntou assim: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus. Jesus? Seu nome é Jesus? Ele disse: é, meu nome é Jesus. E eu vim aqui te dizer uma coisa: quando você acordar, você procura a primeira igreja, ou você pergunte para alguém quem é Jesus Cristo. Aleluia! Aquela mulher acordou, e quando ela abriu a boca dentro da casa dizendo: quem é Jesus, pai? O pai muçulmano quase matou ela. Se você disser esse nome de novo, eu te expulso de casa para não te matar. E a avó, ouvindo isso, disse: a quem você procura é alguém que eu nunca tive coragem de falar, mas é alguém que faz coisas impossíveis. Aleluia! Sabe como ela conheceu Jesus? Não ouviu ninguém. Ele mesmo se apresentou para ela. Aleluia! Sabe de uma coisa? É bom ouvir esse testemunho. Agora é a parte que não vai ser muito boa. Será que as pessoas vão precisar morrer para que nós abrimos nossas bocas? Porque o mesmo Jesus que apareceu lá é o mesmo que vai ser desencadeado de mim e de você. De mim e de você. Aleluia! Para que cura se manifeste, para que salvação se manifeste, e para que tudo aquilo que nós precisamos sejam as maiores realidades na vida de uma pessoa. Você é a resposta de alguém. Aleluia! Você é a resposta de alguém. Amém, amém. Você é a resposta de alguém. Se você estava se achando pequeno, eu quero te dizer uma coisa: você é a resposta de alguém. Aleluia! Há muito poder em você. Há muita atuação de Deus em você. Amém. Há algo de Deus em você. Amém. Mas ele precisa ser conhecido quando nós decidimos desencadear ele por meio daquilo que sabemos que já existe em nós. Você pode ficar em pé, por gentileza? Sabe, queridos, existem pessoas que querem ver o avivamento, e existem outras que estão avivando os lugares por onde passam. Aleluia! Pode continuar de falar assim. Sabe de uma coisa? Nós precisamos sermos pessoas decididas a fazer com que Deus seja conhecido por meio das nossas manifestações. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e esteja se perguntando: mas como é que isso vai acontecer? Quando você não acreditar mais nas suas condições humanas e começar a acreditar num Deus que pode revolucionar a sua vida por meio de uma atitude sua. Se você está precisando de provisão, se olhe. Porque enquanto os discípulos não eram batizados com o Espírito Santo, enquanto eles ainda não sabiam que era o poder, eles dependiam completamente da pessoa de Jesus. Mas quando eles começaram a entender aquilo que Jesus disse em Atos 1:4, vão para Jerusalém, não se ausentem de lá até que do alto recebeis o poder. Quando eles descobriram que eles poderiam carregar o que Moisés não carregava, o que Elias, o que Eliseu, o que todos esses grandes homens não conseguiam carregar, quando eles descobriram que neles estavam os céus, milagres passaram a ser reais. Aquilo que era impossível passou a ser possível. Aquilo que não era passou a ser. Tudo passou a fazer sentido. A história do céu começou a ser implantada, porque Jesus começou com 12,
enviou 70, 120 foram batizados no Espírito, e hoje nós somos o reflexo de 12 pessoas que decidiram entender que o céu era real. É em você que as coisas vão acontecer. Pastor, ora por mim, não sei se eu vou orar, mas deixa eu te dizer uma coisa: é em você que Deus resume a sua história. É em você que há o poder, é em você, está em você. Os céus inteiros estão esperando você apenas dizer alguma coisa, se mover, para que tudo passe a fazer sentido, para que tudo comece a ter um sentido, meu irmão. Mas tudo isso só pode ser real quando nós decidimos não sermos nós mesmos mais. Porque enquanto você esforça a sua carne, você está incompatível com Deus. Ainda que você e eu sejamos nascidos de novo, se nós atuamos de uma forma carnal, nós estamos distintos dos movimentos de Deus. Carnal, quando me refiro a isso, é o pecado, porque é isso que nos separa dele, é isso que extingue o Espírito, o fulgor do Espírito, como Paulo diz. O que fará com que nós sejamos pessoas conhecidas como aquelas que carregam um Deus vivo e poderoso? Será o quanto você decidir olhar para alguém passando de cadeira de roda na rua, vou orar por você. É você encontrar um surdo, um cego, e você começar a impor as mãos sobre eles. E você começar a ver a manifestação do Espírito por meio da cura, por meio daquilo que você está fazendo. Nós somos pessoas levadas e condicionadas a sermos um com Deus. Você é 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 um com Deus. Sabe, havia um homem que foi para um dado país, e nesse país havia uma doença contagiosa, de uma forma viral. E quando alguém que passasse por aquele lugar com a doença, ele tocasse em algum lugar, a bactéria, o vírus, ficava lá. E uma vez esse homem, ele foi pregar a palavra, e quando ele chegou lá, ele tocou nas pessoas que estavam doentes, e os médicos disseram para ele: você está contaminado. Ele disse: eu toquei nelas, porque eu vou provar para a medicina que os vírus vão morrer quando as minhas mãos tocarem. Sabe de uma coisa? Eu vou contar algo rápido aqui para você, que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu estava tomando água em determinado lugar. Eu fiquei 26 dias fora de casa, ministrando. E num desses lugares, acho que não perceberam, mas tinha uma pelota de sabão dentro do copo e me deram algo para beber. Eu bebi mesmo assim. Eu não vi também. E quando eu tomei, todo aquele sabão dissolveu naquela água, eu engoli tudo. E quando eu olhei, é só um sabão. Isso não vai acontecer nada. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Nada. Aleluia! Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque aconteceu comigo. É que você precisa entender uma coisa. Você está carregando alguém que trabalha conjuntamente com você. Aleluia! E ele está em você porque ele precisa do teu corpo para ele se locomover. A partir do momento que você entende o tanto que você sabe quem ele é, o que ele pode fazer, você nunca mais terá comportamentos que te levam a ser quem você era, e sim vai levar você a avançar quem ele é.